Olá, turma. Vamos iniciar o estudo dos artrópodes. Nessa primeira aula, a gente vai discutir as características gerais e, em um outro momento, a gente vai discutir as classes dos artrópodes. Quando a gente fala de artrópodes, a gente está falando de uma diversidade de organismos muito grandes. E o que esses organismos têm em comum? Eles pertencem a um filo que faz referência à principal característica que todos eles possuem, que é a presença de patas articuladas. A maioria dos animais conhecidos, mais de 3 em cada 4 espécies animais, pertencem ao filo dos artrópodes. Então, existem mais de 1 milhão de espécies já descritas, muitas das quais são extremamente abundantes em número de indivíduos. Quais são as características gerais compartilhadas pelos artrópodes? Eles todos são celomados, protostômios. Isso quer dizer que eles formam a boca a partir do blastóporo. Eles são triblásticos e apresentam o corpo segmentado com a presença de apêndices articulados. O exoesqueleto desses animais é de quitina, lembrando que quitina é um polissacarídeo. E esse exoesqueleto tem algumas propriedades. A primeira deles é que ele é impermeável e é resistente. Ele vai impedir o crescimento constante desses animais e, para solucionar esse problema, existe a ocorrência da muda ou equidise, que é uma troca periódica desse exoesqueleto. E esse fenômeno ele é controlado pelo hormônio equidisona. Então, aqui a gente vê as patas articuladas. No caso, aqui a gente tem um exemplar da classe insecta, que vai se caracterizar pelo corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de patas articuladas, um par de antenas. Então, aqui a gente tem uma muda acontecendo. Essa aqui é uma muda de cigarro, em que a gente percebe que o animal, em um determinado momento da vida, ele rompe o exoesqueleto, deixa essa estrutura e ele sai, no primeiro momento, com o corpo ainda amolecido. E pelo contato, desse polissacarídeo com o oxigênio, vai haver, então, uma mudança de estado físico e a solidificação desse exoesqueleto. Então, esse é um processo, que acontece com todos os artrópodes. Em alguns, a gente consegue ver essas equidises, mais frequentemente. Nessa época do ano, é muito comum, inclusive, encontrar essas mudas nos troncos das árvores, que essas cigarras fazem essa troca nesse período de outono da primavera para o verão. Quando a gente fala da classificação dos artrópodes, a gente pode classificá-los em 5 classes, Isso por quê? Porque é um grupo, de fato, bastante biodiverso, e isso acaba complexando essa separação em classes, Porque inúmeros são os grupos e subgrupos taxonômicos observados. Então, essa aqui é uma simplificação dessa classificação, na qual os artrópodes atuais podem ser divididos em classe insecta, classe aracnida, classe crustácea, classe quilópoda e a classe diplópoda. Então, vamos falar um pouquinho mais do exoesqueleto, Então, o exoesqueleto como o próprio nome já diz, é um esqueleto externo presente nos artrópodes, que tem a função não só de sustentar, mas também de proteger o corpo do animal. Então, ele acaba sendo uma barreira física entre as partes moles do corpo do animal e o ambiente. E acaba evitando também a perda da água, Então, uma proteção contra a desidratação. A quitina é o principal constituinte desse exoesqueleto, E ele acaba sendo depositado, constituindo uma verdadeira armadura, como ocorre nos crustáceos, em que esse exoesqueleto é impregnado posteriormente por sais de cálcio, mas se mantém fixa e flexível nas juntas, que é chamada de articulação, facilitando então o movimento. Então, a quitina é rígida e impermeável, proporcionando sustentação, proteção mecânica,
e também proteção contra a desidratação, o que representa, então, uma importante adaptação à vida no ambiente terrestre, né? Quando a gente fala, então, desse exoesqueleto, a gente tem esse período entre duas mudas sucessivas, que a gente chama de intermuda, durante a qual o crescimento do animal é lento e feito às custas de proteínas e outros compostos orgânicos sintetizados, repondo os fluidos absorvidos, né, após a equidícia. Então, o grande aumento de tamanho e de peso vai acontecer no período imediatamente seguinte à muda, né, quando essa cutícula mole ainda pode ser distendida, pode se esticar. Assim, o crescimento desses artrópodes tem uma certa continuidade, né, embora com variações de intensidade. A duração intermudas, ela torna-se maior à medida que o animal envelhece, e alguns artrópodes, como as lagostas e a maioria dos caranguejos, continuam sofrendo as mudas durante toda a sua vida. Outros, né, como os insetos e as aranhas, cessam a ocorrência dessas mudas quando eles atingem, então, a maturidade sexual. Essa muda, como a gente já disse, é controlada por hormônios, no caso a equidizona, que é secretada por glândulas especializadas e, uma vez produzida, ela vai circular na corrente sanguínea do animal, atuando diretamente sobre as células epidérmicas. Há inclusive hormônios encarregados de regular a produção dessa equidizona. Quando a gente avalia um gráfico de crescimento, né, tamanho versus tempo, se eu estiver falando de um não artrópode, a gente vai ver um crescimento contínuo ao longo do tempo, até que ele atinja o tamanho máximo daquela espécie, e aí o tamanho dele se mantém constante a partir desse ponto. Agora, com o artrópode, a gente vai ver uma representação mais ou menos assim, em que nesse ponto a gente vê crescimento, e a maior parte da vida, né, desse animal, a gente vai ver que ele mantém-se com um tamanho constante. Esse período aqui entre a constância e o crescimento é o período de muda, né? Em que ele abre esse exoesqueleto, perde esse exoesqueleto antigo, ele tem uma cutícula que ainda é maleável, vai permitir a ele distender e crescer, e depois, pelo contato, né, desse polissacarídeo em formação com o oxigênio, a gente vai ver a solidificação, né, desse exoesqueleto e aí a cessação da etapa de crescimento. Quando a gente fala de sistema digestório dos artrópodes, a gente vai observar que eles têm um sistema digestório completo. Então, eles têm boca, eles têm papo, glândulas, ele tem apêndices estomacais, muitas vezes mais de um estômago, né? Também tem o intestino, né, para favorecer a absorção dos nutrientes, e aí ele tem um reto e um ânus, né? Então, um orifício de entrada e um orifício de saída. Aqui a gente teria, né, um desenho esquemático dos constituintes do sistema digestório isolados, em que a gente consegue enxergar todos os órgãos: a boca, a faringe, o esôfago, o papo, o proventre, o seco gástrico, o estômago propriamente dito, a presença dos túbulos de Malpighi, o intestino do animal, o reto e o ânus, cada um com uma função específica. Quando a gente fala da respiração, a gente não tem um consenso único para todos os artrópodes. Existem basicamente 3 tipos diferentes de estruturas respiratórias: as brânquias, as traqueias e as filotraqueias, também são chamadas de pulmões foliáceos. As brânquias praticamente estão relacionadas aos artrópodes de ambiente aquático, né, favorecendo a troca gasosa do corpo do animal diretamente com a água. As traqueias e os pulmões foliáceos já favorecendo a troca com a atmosfera. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um inseto, que é o grilo, em que a gente vai ver na presença, né, na parede do corpo desse animal, uma traqueia, que é nada menos né, do que um conduto que permite a entrada do ar com oxigênio, a passagem desse oxigênio para as células, né, adventícias por uma diferença de concentração, e também a excreção do gás carbônico, né, mediante metabolismo celular.
e isso tudo vai ter contato com o meio externo através do espiráculo. Aqui a gente já teria um pulmão poliáceo, né? Em que a gente tem um fluxo sanguíneo entre as lamelas. Então, essa aqui seria uma lamela de um pulmão, né? Aqui várias lamelas. Então, esse fluxo sanguíneo favorece a oxigenação, também por diferença de concentração, e a excreção do gás carbônico aí para o meio ambiente. Quando a gente fala da circulação, a circulação nos artrópodes é do tipo aberta. Isso quer dizer que o sangue desses animais circula não somente em vasos, mas também em cavidades, né? Então, o sangue deixa os vasos, passa a fluir por espaços livres entre os tecidos, que a gente chama de lacunas ou hemocélios. O coração muscular fica situado dorsalmente e bombeia sangue para todo o corpo. Nos aracnídeos e nos crustáceos, existe um sangue quase que incolor, que é chamado de hemocianina, como pigmento respiratório, né, que é responsável aí pelo transporte gasoso. Aqui a gente tem o sistema circulatório, né, exemplificado de um artrópode, em que a gente vê a presença de uma aorta dorsal anterior, os ostíolos e o coração tubular, né, além do hemocélio, favorecendo aí, né, a circulação de gases e nutrientes para distribuição isso pelas células adventícias. Falando um pouquinho sobre a excreção, os sistemas excretores dos artrópodes vão retirar principalmente as excretas nitrogenadas das lacunas sanguíneas e, através de diferentes estruturas, vão eliminá-las para o meio exterior. Quais são essas estruturas? A gente tem os túbulos de Malpighi, que são típicos dos artrópodes terrestres, como os insetos, aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. E eles são tubos alongados que retiram excreta das hemocélios e descarregam no interior do intestino, de onde seriam eliminadas junto com as fezes. Existem também as glândulas coxais, que são típicas dos aracnídeos, que são estruturas saculiformes de parede delgada, que vão eliminar os resíduos através de dutos que se abrem nas coxas das patas. E também as glândulas verdes ou antenais, que existem nos crustáceos, que estão situadas na cabeça e acabam eliminando os resíduos por meio de dutos que se abrem na base das antenas. Então, é comum também a eliminação de excretas através da superfície do corpo ou pelas brânquias, né? Então, por isso que normalmente a gente não come cabeça de camarão, nem de siri, nem de caranguejo. Vamos lá para a excreção, né? Então, o principal produto de excreção nitrogenada, no caso dos aracnídeos, é uma substância chamada guanina. No caso dos crustáceos, é a amônia. Lembrando que a amônia é extremamente tóxica, mas ela sendo eliminada no ambiente aquático, facilmente ela se dissolve, né? Se solubiliza, evitando a toxicidade para o animal. No caso dos insetos, é o ácido úrico, né? Que tem menor toxicidade, mas também menor solubilidade em água. O ácido úrico e a guanina são materiais de baixa toxicidade, vão requerer também pouca água para sua eliminação. E isso representa uma economia de água para o animal, constituindo outra adaptação à vida em ambiente terrestre, né? Quando a gente fala de sensibilidade, nós percebemos que os artrópodes eles têm um alto grau de cefalização, com o cérebro muito mais avantajado em relação aos selenterados, por exemplo, né? Há também um grande desenvolvimento dos órgãos sensoriais, levando a padrões de comportamento que são mais complexos. E a estrutura do sistema nervoso é semelhante àquela encontrada nos anelídeos, onde existe um gânglio ventral, né, principal. Há um par de gânglios cerebrais situados também dorsalmente, de onde parte uma dupla cadeia ganglionar ventral, com pequenos gânglios segmentares. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que existe uma tendência de organização de um sistema nervoso em que a gente tem, né, estruturas centrais que são interconectadas e distribuídas ao longo do corpo do animal como um todo. Então, aqui a gente consegue ver esse sistema nervoso, né,
E aí é associado ao nervo óptico, polar esofágico, os gânglios cerebroides, gânglios torácicos, gânglios abdominais. Então a gente consegue ver a presença de estruturas nervosas distribuídas, né, difusamente ao longo do corpo do animal. Quando a gente fala dos órgãos sensoriais, a gente vai pensar não só nas antenas, né, mas também nos pelos sensitivos, nas cerdas, que quando se movem acaba estimulando, né? Vamos lá. O animal tem esses pelos sensitivos e essas cerdas, e aí, quando ele percebe alguma movimentação no ambiente, e receptores associados a esses pelos vão acabar recebendo esse estímulo e, de certa forma, repassando essa informação ao sistema nervoso do animal. Então, ele vai tomar ali, né, uma decisão com relação a lutar ou fugir, né? Porque ele vai interpretar qual é aquela estimulação ambiental que ele sofreu. Quando a gente fala, né, também de uma especialização maior nesses órgãos sensoriais, a gente vai citar, né, o desenvolvimento de quimiorreceptores, que eles vão estar distribuídos nas cavidades do exoesqueleto, né, cobertos por membranas que vão ter capacidade de captação de vibrações. Então, facilmente esse animal consegue perceber a aproximação, por exemplo, de um predador e ele consegue fugir antes, né, de ser alcançado. E as antenas, elas também têm quimiorreceptores e elas vão desempenhar também uma função olfativa e acústica. No aspecto reprodutivo, em geral, os artrópodes eles são dioicos. Então, existe a figura do macho e da fêmea. Nas formas terrestres, existe a fecundação interna. Então, vai existir cópula, né, entre esse macho e essa fêmea, através de apêndices modificados. Já as formas aquáticas, elas podem realizar tanto a fecundação interna quanto a externa. A maioria das formas, né, artrópodes vão apresentar estágio larval, sendo o estágio adulto atingido através da metamorfose, né? E existem mecanismos de coorte que vão preceder essa população em diversas formas, né? Então, pode ser uma alteração de cor, pode ser uma alteração com relação à produção de feromônio. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver a cópula entre dois insetos, né? Em que você vê a figura do macho, que é bem menor, cobrindo uma fêmea bem maior. Então, vai ocorrer uma fecundação interna, posteriormente essa fêmea vai ovipor, né? E aí, às vezes ela cuida desses ovos, às vezes não, né? E no caso do cuidado, aí vai indicar um cuidado parental maior. Agora, se ela simplesmente ovipõe, né? Quando madura sexualmente, ela procura outro macho, ela aceita outro macho para a população e aí oviposição. Com isso, a gente finaliza essa aula inicial, né? Que é sobre as características gerais dos artrópodes. E na segunda aula, a gente vai discutir as características específicas de cada uma das classes de artrópodes. Eu espero que vocês estejam bem e até a próxima oportunidade.